verso 18 diz assim, ó: diz que sua lâmpada não se apaga de noite. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela faz muitas coisas, mas ela tem a graça, a força e a sabedoria de Deus para isso. E por que eu estou falando sobre essa instrução? E aí eu vou ler, você vai entender sobre o que eu estou falando. Em 1 Coríntios 7 fala sobre instruções acerca do casamento. E as solteiras já vão aprendendo, amém? Que bom que você está aqui para aprender, amém? Diz assim, ó: não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da sua incontinência. Relacionamento conjugal íntimo entre marido e mulher, sobre isso que eu estou falando. Eu vou usar um exemplo meu. Duas coisas que eu vou falar. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a ministrar retiros espirituais lá em Santa Maria, isso fazem bastante tempo, uma das coisas que o Espírito Santo falou a mim, ninguém me falou, o Espírito Santo falou a mim: toda vez que eu estou com uma autoridade sobre a minha vida, de ir num acampamento, num retiro, ministrar na vida das pessoas, subir num altar, se eu não estiver em dia na minha casa, e você sabe do que eu estou falando, não subo. Entendeu? É brecha. Entendeu? Às vezes nós queremos fazer coisas e não estamos atentando para coisas que você pode achar que é pequena. E por que eu trouxe isso, queridos? Porque um dia também eu levantei e eu fui lá para o meu quarto, sabe? Ai, tô cansada, né? Cansada. Quando eu fui lá para o meu quarto de oração, quando eu sentei, o Espírito Santo me disse claramente: você quer ter as suas orações atendidas? Voltei para o meu quarto. Você entende? Quando nós não lidamos com isso e nós deixamos isso descoberto dentro da nossa casa, o que a palavra de Deus diz? Não se apartem para muito tempo, para que não entre a tentação dentro da tua casa. Desculpe, irmãs, mas é necessário falar. É brecha. Às vezes nós precisamos ver o nosso lado físico. Vamos lá fazer um exame. Eu estou com os hormônios desregulados. É preciso ver. Precisa ver o nosso corpo. A gente vai envelhecendo e essas coisinhas lá dos hormônios vão sumindo da gente. Não é verdade? Mas não deixe as coisas passarem. Aí coloca a rota de fuga. Estou com dor de cabeça. Coloca o filho dormir lá na cama. E o filho não sai do quarto nunca. É brecha, irmãs. Entende por que às vezes a gente se enche da unção e de repente não chega nem no próximo final de semana? É brecha. Deus nos deu o nosso corpo para o nosso marido e do nosso marido para nós. E nos deu instruções acerca disso. E nós não podemos pegar parte da palavra e aplicar, e outra parte a gente faz que nem está lá. Nem quer ouvir. Mas aí quando a gente não quer ouvir, o Espírito Santo vai lá e fala: depois quer ter as orações atendidas. É verdade. Quando é uma brecha, nós deixamos uma legalidade. Nós muitas vezes estamos lá querendo orar, pedir tantas coisas para Deus. Mas algo simples, querido. O teu leito conjugal é uma oração para o Senhor. Você entende? Deus constituiu, Ele construiu o casamento para isso. E às vezes nós queremos ir orar, mas não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer para cuidar da nossa casa, para cuidar do nosso marido. Amém? Assim, foi o Espírito Santo que foi me dando os tópicos, irmãs, né? A gente precisa ouvir. E você pode ver. Deixa eu dizer algo para você. Eu não estou ministrando algo que eu não vivi, que eu não passei e que eu já não, talvez, superei, e outras coisas eu estou procurando me aperfeiçoar. Eu só estou falando isso para você porque eu já passei e eu estou falando, mas só estou falando porque eu venci.
E eu sei que você pode vencer. Não importa a idade que você tem. Se é algo, queridos, emocional, traumas que você viveu na sua vida, procure ajuda também emocional, espiritual, para que você possa vencer. Mas não abra legalidade dentro da sua casa. Amém? Mulher que o marido não é crente, a palavra de Deus diz que o marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio com a esposa. E a esposa incrédula também é santificada pelo convívio do marido crente. Agora, irmãs, por que o tema é sabedoria? Porque nós precisamos ter sabedoria quando o nosso esposo não é crente. Fica aí que eu estou saindo. E aí eu vou 3, 4 dias na igreja, um dia atrás do outro, e o marido que fica em casa. Sabedoria. Quando eu comecei a namorar o meu esposo, ele não era crente. Eu nem vou dizer a idade que nós começamos a namorar, porque nem convém. Mas a minha mãe ia na igreja, o meu pai não ia. E eu ficava em casa, eu pegava a Bíblia e eu ia ensinar para ele princípios bíblicos para ele sair, enfim, da religião que ele estava. Daquilo que ele cria, que era assim, bem diferente. Entende? Então muitas vezes eu abri mão de ir, para que eu pudesse consolidar na vida dele. Quando nós casamos, nós dois éramos crentes. Ele já estava comigo. Nós nos casamos numa semana, na semana seguinte nós nos batizamos juntos. Eu esperei para nós nos batizarmos juntos. Sabedoria. Eu fui consolidando ele. Então quando eu casei, eu tinha um marido crente. Quando eu comecei a namorar, eu não tinha. Mas eu tive a sabedoria, porque como ia ser depois que eu casasse? Não sei. Embora ele tinha bons princípios de caráter, né? Mas ali Deus foi consolidando. Então eu casei com um marido crente. Sabedoria. No falar, no explicar. Muitas vezes a sabedoria no calar. Não revidar. Sabe que uma coisa que eu tenho comigo, às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Qual é esse papel? O que convence. E nós queremos convencer com as nossas palavras. Não, queridos. Nós vamos conversar com as nossas atitudes e com o poder do Espírito Santo agindo na vida dele, amém? Glória a Deus. Nossa, olha, eu estou falando bastante. Mas já estou terminando. Quando, nessa questão do marido, deixa eu dizer algo para você. Se você analisar na igreja, você vem num culto de quarta ou de domingo, eu creio que eu acho que 80%, 90% é mulheres. Cadê os maridos? Você precisa ganhar ele. Amém? Quando Esther, ela estava lá no palácio e ela tinha algo muito difícil que ela precisava fazer, que era ir até o rei. Ela poderia ter uma sentença de morte na vida dela. Mas o que Esther fez? Ela saiu, eu vou lá falar com ele, deixa pra mim, tu vai ver só. Esther fez assim? Não. O que ela buscou? Sabedoria no Senhor. E o Senhor deu o quê? Uma estratégia, jejum e consagração. E quando ela chegou na frente do seu marido, o que aconteceu? Ele já estava trabalhado pelo poder de Deus. Ela não precisou fazer, ela agiu na sabedoria. Deus deu a ela a estratégia de como ganhar o seu marido naquilo que ela precisava fazer. Então, a sabedoria, e muitas vezes a batalha espiritual, é a estratégia que Deus vai dar para você. Então assim, não faça as coisas na força do braço, busque no Senhor a sabedoria. E assim como Esther fez, ela conseguiu aquilo que ela queria. Mas ela conseguiu como? Jejuando, orando, no secreto, batalhando espiritualmente. E quem é que fez tudo? Foi o Senhor. Quando ela chegou lá, as coisas já estavam preparadas para aquilo que ela ia fazer. Então, não confronte. Seja sábia. Vai sair, faça as coisas. Deixa pronto, conversa. Tenha diálogo. Sonhem juntos. Não coloquem num pé de guerra porque ele ainda não é crente. Não. A palavra de Deus diz. E eu pego muito uma palavra, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E daí você pensa assim, meu Deus, é só eu na minha casa. Tenha a visão certa, Deus te constituiu como uma intercessora e atalaia dentro da tua casa. Você é aquela que Deus escolheu para ser intercessora da sua família. Não fique se achando, meu Deus, e agora? Não, Deus te escolheu, mulher.
Essa mulher aqui, ela se cinge de força e de sabedoria, para que ela possa agir, fazer negociar, enfim. Então ela tinha também sabedoria para administrar recursos e dons. Era equilibrada, equilíbrio.